a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. A palavra que o Senhor me trouxe hoje foi em 2 Coríntios, parte do capítulo 6 e do capítulo 7. São apenas 5 versículos que diz assim: Não vos prendais. 2 Coríntios 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Nós não podemos ter comunhão com as trevas. A palavra do Senhor diz que comunhão pode haver entre luz e trevas. Que concórdia há entre Cristo e Belial. Que consenso tem o templo de Deus com ídolos, porque nós somos o templo do Senhor. Não pode haver jugo desigual. E o Senhor diz, sai do meio deles. E essa palavra, ela vai tanto a casamento, mas não um casamento que já foi efetuado. Porque a palavra do Senhor diz que se uma pessoa se converte ao Senhor e a outra não é, a mulher santifica o marido e o marido santifica a mulher. Quem está na casa que é servo do Senhor, filha de Deus, filho de Deus, ele santifica. E você deve orar, interceder pela salvação do seu cônjuge. Mas se antes do casamento, no noivado, já está em julgo desigual, o Senhor fala, não entra nessa sociedade. Se uma sociedade em que vai haver com coisas imundas, que vai haver julgo desigual, que você vê que você pode ter comunhão com Belial, com as coisas que não são de Deus, o Senhor fala, sai do meio deles. Sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Capítulo 6, verso 17. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Eu vou falar brevemente sobre eu. Eu casei. Meu marido, ele era cristão, eu era cristã. Nós dois servíamos o Senhor, mas quando nós casamos, os dois estavam distantes da presença de Deus. Meu marido é batizado nas águas, eu sou batizada nas águas. Eu voltei para a presença do Senhor. O meu marido não. Mas eu sei e eu confio na palavra do Senhor que a minha intercessão, a palavra do Senhor é que eu estou santificando o lar, Jesus Cristo em minha vida. E eu creio que o meu marido voltará para Deus. E eu continuo orando e intercedendo pelo meu esposo. Entenda, mas se você já entra num relacionamento ou numa sociedade em que é algo que você precisa caminhar junto e o jugo está desigual, o Senhor diz, apartai-vos, saí do meio deles, não entre. Porque como pode haver comunhão entre luz e trevas? E, para terminar, eu vou ler o verso 18, que é a continuação. Que ele fala, sai do meio deles, apartai-vos do Senhor, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É uma promessa, o Senhor está dizendo, sai do meio deles, não praticai nada imundo, porque eu serei para vós pai, e vocês serão meus filhos e filhas. Capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos,
de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando a santificação, nos purifiquemos das imundícias da carne. Precisamos andar em santidade, buscar fazer o que é da vontade de Deus. E nós temos uma promessa, que seremos filhos, filhas do Deus Altíssimo, e Ele será o nosso Pai. É uma promessa em que Ele cuidará de nós e que Ele nos receberá. Que nós possamos guardar essa palavra hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais aos nossos corações e te instruir a quem entra ou deixa de entrar na tua vida. Guarda o teu coração. Santifica-se, aparta-te daquilo que é imundo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.